Olá pessoal, aqui é o professor Josimar Santos. Nesta aula vamos introduzir os conceitos iniciais de trigonometria no triângulo retângulo, ok? Então espero que vocês gostem. Se você ainda não é inscrito no nosso canal aí, aproveita para se inscrever, deixar seu joinha e o seu comentário, ok? Então, vamos lá. Antes de tudo, a gente precisa entender o que nós vamos estudar. Qual é o significado, né? Trigonometria no triângulo retângulo. Então, o que significa triângulo retângulo? O que significa trigonometria? Então, é isso que eu vou tentar explicar para vocês nesse primeiro momento. Então, vamos lá. A palavra trigonometria, nós podemos dividir ela em duas partes. A primeira parte, temos essa aqui, ó, trigono, tá certo? Trigono. Então, qual o significado de trigono? A segunda parte, metria. Então, qual é o significado de metria? Então, vamos tentar entender o significado dessas duas palavras. Vamos aqui lá no Google, ver o que a gente encontra sobre isso. Então, ao digitar aqui no Google, trigono, tá? Vamos encontrar o seguinte resultado. Olha só. Trigono ou trígono, tá? Como um primeiro significado que tem três ângulos, ou triangular, algo trigonal. Tem mais alguns significados aqui em outras áreas. Por exemplo, na anatomia geral é qualquer área do corpo de um órgão que tenha uma forma triangular. Na odontologia, o conjunto das três primeiras cúspides dominantes de um dente molar, certo? Na astrologia, aspecto benéfico, segundo a astrologia, que é formado por dois astros posicionados a 120 graus de distância um do outro, no círculo do zodíaco, ok? Mas o significado que nós vamos utilizar, né, para o nosso objetivo é justamente esse aqui, ó, que tem três ângulos, triangular, algo trigonal. Então, nós podemos perceber que a palavra trigono, ela refere-se a triângulo, certo? Então, está associado a triângulo. Agora, o significado da palavra é metria. Então, vamos lá. Novamente aqui no Google, eu vou botar aqui a palavra metria. Então, metria significa, ou melhor dizendo, exprime a noção de medição ou medida, ok? Então, já sabemos que trigono refere-se a triângulo, tá? Três ângulos, e metria refere-se a medida. Então, com essa junção aí dessas duas palavras, podemos dizer, né, que trigonometria significa o quê? Medida em triângulos, tá bom? Então, pronto. Então é isso. Trigonometria significa medida em triângulo ou medidas em triângulos, tá ok? E uma outra coisa que está faltando a gente tentar entender é triângulo retângulo. Por quê? Porque medidas em triângulos, tá? Está de uma maneira geral. O tema da aula é trigonometria no triângulo retângulo. Então, nós vamos trabalhar as medidas, tá? Em um triângulo. Só que não é em um triângulo qualquer. É um triângulo que seja retângulo. Então, eu acredito que vocês devem saber o que é um triângulo retângulo. Mas, de toda forma, eu vou revisar para vocês o que é um triângulo retângulo e os seus principais elementos. Então, vamos lá. Aqui nós temos justamente um triângulo retângulo, tá? Aqui o triângulo retângulo com seus principais elementos. Mas, de antemão, como é que eu faço para identificar um triângulo retângulo? O que é que eu preciso observar? É bem simples, tá? Então, basta a gente tentar procurar em um dos três ângulos internos do triângulo um desenhozinho semelhante a esse aqui, ó. Tá? Então, um desenhozinho semelhante a esse. Então, se você encontrar em algum triângulo
um desenho que tenha essa característica, um quadradozinho ou um retângulozinho aqui no canto do ângulo com um ponto, essa aqui é o que vai fazer com que a gente consiga, pelo menos visualmente, identificar que aquele triângulo é retângulo. Isso aí indica que esse ângulo ele mede 90 graus. Então, qualquer figura geométrica plana que você perceber com esse desenhozinho aqui, ali vai estar indicando que aquele ângulo mede 90 graus. E, como nós sabemos, um ângulo que mede 90 graus, ele é chamado de ângulo reto. Por isso que o triângulo é chamado de triângulo retângulo, ou seja, retângulo vem do ângulo reto. Então, triângulo retângulo é um triângulo que tem um ângulo de 90 graus, que tem um ângulo reto, tá bom? Então, essa é a definição de triângulo retângulo. Com relação aos seus elementos, tá? Então, se você observar direitinho aqui, ó, nós temos dois elementos. Nós temos o catetos e temos a hipotenusa, tá bom? Então, para a gente não confundir cateto com hipotenusa, hipotenusa com cateto, é só vocês observar o seguinte. O cateto ou os catetos são os lados do triângulo que vai formar o ângulo de 90 graus. Então, se você observar quais são os lados que formam os ângulos de 90 graus, então esses lados aí são os catetos. Então, quem são os catetos aqui? Nós temos o lado BC, tá? O lado BC é um cateto, esse aqui, e o lado AC, certo? Então, esses dois lados aí é o que nós chamamos de catetos, ou cateto, melhor dizendo. Cada um deles é um cateto do triângulo retângulo, tá bom? E o próximo elemento, tá? Que está destacado aqui de rosa, é justamente a nossa hipotenusa, tá bom? E uma outra dica para vocês identificarem a hipotenusa facilmente, é só vocês fazerem uma seta do ângulo de 90 graus, assim, ó. Faz uma seta e o lado que essa seta tocar, esse lado vai ser justamente a hipotenusa. Uma outra forma é observar que a hipotenusa é sempre o lado que é oposta ao ângulo de 90 graus, ou seja, é o lado que está é o lado do triângulo que está oposto ao ângulo de 90 graus. Então aí a hipotenusa é o lado AB, certo? Então AB nós chamamos de hipotenusa. Pronto. O que nós podemos também encontrar ou tirar aí desse triângulo retângulo? Em qualquer triângulo, nós sabemos que a soma dos três ângulos, vou chamar aqui o ângulo A, o ângulo do vértice A, a medida do ângulo do vértice A mais a medida do ângulo do vértice B, mais a medida do ângulo do vértice C, nós sabemos que é sempre igual a 180 graus. Então, em qualquer triângulo, né, a soma dos três ângulos internos é sempre igual a 180. Mas nós já sabemos que o ângulo C aí, ele mede 90 graus, né? Ele vale 90 graus. Então, com essa informação, nós podemos concluir que os outros dois ângulos, ou seja, o ângulo do vértice A somado com o ângulo do vértice B, também tem que ser igual a 90, tá? Porque quando eu somar 90 mais 90, vai ter que dar 180. Então, esses ângulos aqui, ó, ou melhor, aqui, ó, que está sendo indicado pela letrinha alfa e pela letrinha beta, tá? Se um triângulo é retângulo, ou seja, se esse ângulo é reto, a soma dos outros dois ângulos que resta sempre vai ser igual a 90. E esses ângulos aí, eles são chamados, os dois ângulos, cuja soma dá 90, são chamados de ângulos complementares. Pronto. Isso são informações, tá?
básicas, mas que a gente vai precisar, né, daqui para frente, nas próximas aulas, lembrar e conhecer, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal e até a próxima. Valeu!